Olá, prezados irmãos e irmãs, voltamos aqui com a nossa caminhada catequética, sempre refletindo sobre o documento Diretório para a Catequese. E sempre dizendo também que estamos no mês de outubro, mês missionário, e eu digo que o que dá sustentação, fundamentação para a ação missionária é justamente uma catequese fundamentada na palavra de Deus, logicamente. E nós estamos dizendo de catequese família. Até a gente falava no programa passado desta preparação para o matrimônio, uma preparação remota, uma preparação imediata, também uma caminhada depois que acontece o casamento. Mas eu digo uma catequese que acompanhe as diversas fases da vida da pessoa. Catequese não é só para a primeira Eucaristia, não é só para a crisma. Muitos crismandos acham que crismou, então não precisa mais de participar de catequese. Na verdade, não é isto. A catequese acompanha a gente até o fim da vida. A catequese familiar deve levar a uma espiritualidade conjugal e familiar. É muito importante aqueles que se casam na igreja, aqueles que têm fé, que têm uma vivência cristã, fazer com que o ambiente familiar tenha uma espiritualidade. Espiritualidade conjugal, que significa que os pais, os esposos, devem viver bem, ser amigos, fraternos, para que esta ideia passe também para os filhos. E aí criando, logicamente, uma espiritualidade que seja propriamente familiar. Também deve despertar na família o seu papel de construção do reino de Deus. Quando a gente fala assim que é missão do bispo, missão do padre, missão dos religiosos, trabalhar para construir o reino de Deus, eu diria que a construção do reino de Deus depende de todos os batizados. Não importa se é padre, se é freira, se é bispo, se é o papa, não importa. Importa que somos batizados. E todos os batizados precisam trabalhar para que o reino de Deus seja construído. Reino de paz, reino de justiça, reino de honestidade, de fraternidade, de amor e assim por diante. Hoje nós temos as crises conjugais. Há muitos casais hoje em crise, muitas crises familiares. Isso tem sido muito frequente nos últimos tempos. Talvez a gente pudesse até perguntar, será que é uma falta de boa formação? Principalmente na vivência da fé, vivência catequética. Será que houve vamos dizer assim, uma falha nesta preparação dos noivos? Eu não diria só dos noivos, mas do adolescente, do jovem, do período de preparação para o casamento. Será que houve falha aí? Por isso que leva assim, a tantas crises? Eu digo que são situações familiares complexas que nós temos hoje. E até problemáticas para o cristão. Nós temos muitos casamentos também entre pessoas cristãs e outras não cristãs. Há muita facilidade ali de choques. Né? Isso pode ser problema para aquele que é cristão. Mesmo assim, muitos jovens ainda buscam construir a vida conjugal, mesmo sabendo dos problemas que aparecem. Hoje está muito assim na mente das pessoas que o casamento não tem estabilidade. Na visão nossa, visão da catequese, visão da igreja, o casamento é para sempre. Tem estabilidade, mas isso tem que ser construído. E essa construção começa lá no dia que você começa a paquerar, vamos dizer assim. Paquerar para começar um namoro, depois passar para o noivado. São essas fases que vão construindo a vida da pessoa para que ela consiga depois, na vida conjugal, ter estabilidade.
Agora, a igreja ela procura acompanhar os filhos de famílias em situação ferida. Nas paróquias, por exemplo, tantas famílias que buscam os padres, falando sobre a questão da família, questão das dificuldades, né, de filhos e assim por diante. A catequese fala de conversão pessoal. E com isso a igreja procura encorajar e cuidar um do outro, saber cuidar do outro. Existem luzes e sombras, mas ninguém seja excluído dessa caminhada da igreja. Mesmo em vida irregular, o Papa fala assim, mesmo na vida irregular, ter a atitude de paternidade. Ninguém é excluído da igreja por estar numa vida irregular. Ela deve ser escutada, deve ser compreendida, ser valorizada e quem sabe, catequizada para fazer um processo de libertação. E eu encerro dizendo que a igreja deve envolver tais pessoas irregulares, mesmo na catequese. Interessante. Mesmo na catequese. Está lá no documento diretório para a catequese, aprovado pela Santa Sé. Então a igreja deve envolver tais pessoas irregulares, mesmo as pessoas irregulares na catequese. Tudo isso para a gente sentir assim, uma abertura da igreja para valorizar a pessoa humana. Mas a pessoa humana também precisa se valorizar, se construir, se catequizar. E eu termino aqui desejando para você as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa.